Exercício número 11. A empresa Calotinhos Limitada, ela produz e comercializa caixa de botões no atacado. Cada caixa ela é normalmente vendida a R$ 25. Essa é informação relacionada ao preço de venda. Nós vamos fazer o registro na correspondência no período de dezembro de 2021, que ele traz aqui essa informação. Inclusive, nesse período de dezembro de 2021, ele menciona a informação de receita bruta, que é a informação de vendas totais que essa empresa fez, que é no montante de R$ 50 mil. Nós já aproveitamos para registrar também essa informação. Quando ele fala que existe uma receita bruta de R$ 50 mil e que o preço de venda é de R$ 25, a partir dessas duas informações eu já posso tirar uma conclusão. Eu já posso tirar uma conclusão de qual é a minha quantidade vendida. Porque se eu estou faturando R$ 50 mil com preço de venda de 25, logo 50 mil dividido por 25, eu sei que eu estou comercializando 2.000 unidades nessa situação. Então a informação implícita que o exercício já deixa aqui adiantado. Ele menciona também os custos variáveis totais, que nessa situação é de R$ 10 mil. Considerando que o custo variável total é de R$ 10 mil e que ele está comercializando 2.000 unidades, posso concluir que nessa situação o meu custo variável unitário é de R$ 5. Também é uma informação que ele deixa implícito para nós poder resolver essa questão aqui, esse exercício. Depois ele apresenta despesas fixas do aluguel do escritório de R$ 2.000, apresenta salário fixo, né, do escritório de 6 mil, apresenta também a depreciação de R$ 4.000 e, por fim, os custos fixos, né, de R$ 8.000. Então aqui ele apresenta os custos e as despesas fixas, que são gastos que vão acontecer independentemente do processo produtivo ou mesmo relacionado ao processo de vendas. No primeiro questionamento, ele coloca que é para nós calcularmos o ponto de equilíbrio em quantidade, né, para essa empresa, assim como também o ponto de equilíbrio no quesito de faturamento, quanto que essa empresa precisa faturar. E também ele pede para a gente criar o demonstrativo de DRE gerencial, considerando que essa empresa ela tem 2.000 unidades de venda, né, ou representado pela sua receita de R$ 50 mil, para a gente apresentar qual é o lucro, considerando o DRE gerencial, né, ou seja, o custeio variável. A princípio, nós paramos a leitura do exercício por aqui. Nós descemos aqui, olha, para poder fazer o cálculo e fazer essa resposta, ó, então vamos descer até aqui, já é o suficiente. E nós vamos começar a fazer alguns cálculos. Primeiro cálculo, qual é a margem de contribuição? A margem de contribuição vai ser os R$ 25 do preço de venda, menos os R$ 5 dos custos variáveis nessa situação. Então, eu vou encontrar a margem de contribuição de R$ 20. Posteriormente, eu vou encontrar qual é o ponto de equilíbrio em quantidade. Para isso, nós temos que fazer um somatório. Nós vamos somar aqui entre parênteses essas informações de aluguel, de salário, de depreciação e de gasto fixo geral. E nós vamos dividir pela margem de contribuição unitária. Achando uma correspondência de 1.000 unidades, ou seja, para ter o resultado nulo, se ele vender 1.000 unidades é o suficiente. Vamos só fazer uma rápida correção aqui nesse escritório. Aproveitando aqui que ficou digitado, né? Escritório, agora sim, né? Vou digitar de maneira errada. Vou fazer o ajuste aqui. Então, ok. Então, eu sei que para ele alterar ele atingir o seu ponto de equilíbrio, se ele vender 1.000 unidades, é o suficiente. Sei que hoje essa empresa está vendendo 2.000, de certa forma, eu já sei que ele está superando o ponto de equilíbrio contábil. Mas, quanto que representa essas 1.000 unidades em faturamento? Se eu pegar essas 1.000 unidades e multiplicar por 25, sei que é a mesma coisa que ele faturar R$ 25 mil. Portanto, também eu posso concluir que a margem de segurança da operação dele, que é as 2.000 unidades que ele vende, menos as 1.000 unidades do ponto de equilíbrio contábil, é de 1.000 unidades também, que corresponde em percentual de 1.000 unidades dividido por 2.000, que corresponde a 50%. Isso significa que ele pode cair em quantidade, as vendas de 50%, que ainda vai ter o resultado nulo, né? Ou seja, mostra uma folga dessa empresa. Mostrando o DRE gerencial, que foi um questionamento que ele apresentou também, nós vamos pegar essas quantidades vendidas e multiplicar pelo preço de venda, para nós confirmarmos, né, se de fato é os 50 mil, que foi o dado inicial apresentado do exercício,
Depois nós pegamos o custo variável unitário de 5 e multiplicamos pela quantidade também de 2.000, para também te validar se é o custo variável inicialmente apresentado pelo exercício. Como não tem despesas variáveis, então a redução desses valores aqui nós vamos achar a margem de contribuição de R$40.000 e vamos também considerar o gasto fixo, que nessa situação aqui é o somatório dos dos últimos 4 elementos que nós apresentamos ali na tabela. O aluguel do escritório, o salário fixo do escritório, a depreciação e o custo fixo, né? Então, a gente tem R$20.000 de gasto fixo. A diferença entre esses elementos, nós temos um lucro líquido, resultado positivo aqui de R$20.000. Caso eu queira também apresentar esse resultado em percentual, né? Ou seja, fazendo uma análise vertical desses elementos, né? O quanto que cada um corresponde perante a receita, que é 100%, né? Então, cada conta que eu desejo, né? Calcular aquele percentual, dividido pela receita. Então, eu vou verificando e certificando quais são os percentuais que eu tenho, né? Então, eu tenho um percentual aqui de 40% de margem líquida, né? Não é uma informação obrigatória, mas é uma informação interessante, né? Que nós já identificamos qual é a situação dessa empresa, né? Nessas condições que foram apresentadas. Vamos voltar aqui ao dado inicial do exercício, vamos ler o restante da questão para poder completar. E ele menciona que agora, no período de janeiro de 2022, ele tem a intenção de adquirir essa nova máquina, e essa nova máquina ele vai aumentar a produção em 40%. Então, se eu estava produzindo anteriormente 2.000 unidades, e ele vai aumentar em 40%, então vou multiplicar por 1,40 ou 1,4, tá? Tá no mesmo. Então, eu sei que as minhas quantidades vão saltar para 2.800. Então, a informação importante, primeiro, né, reforçando, nós entendemos que a quantidade vendida foi 2.000, para, inclusive, fazer essa projeção, né, de quantidades que realmente aumentaram nessa situação aqui, tá? Então, quando eu multiplico por 1,4, eu já sei que está aumentando 40%. Apesar disso, né, como ele está aumentando essa quantidade, né, de produção e vendas, ele menciona que vai reduzir o preço de venda em 15%. Isso vai ter um impacto no preço de venda. Para isso, nós vamos pegar o preço de venda original e nós vamos multiplicar por 0,85. Porque se ele vai perder 15% do preço de venda, é porque 85% ainda vai estar sendo ganho, né? Então, ao invés de eu encontrar quanto que 15% equivale, fazer subtração, que também é uma forma correta, eu já vou multiplicar por 0,85 para achar efetivamente o valor do preço de venda que eu vou praticar, tá? Já que esses 15% vai ser como redução, que é ao contrário, nesse caso, de multiplicar por 1,4, né? Quando tem aumento, então, no caso 40%, 1,4. Quando tem redução nessa situação, 100 menos 15 dá 85%. 85% é a mesma coisa que 0,85, tá? Então, por isso que nós multiplicamos por 0,85. Então, fique à vontade de você fazer da melhor forma aí. Você pode conferir se chega nesse mesmo resultado, tá? Independente do formato. O que a gente pode concluir que o faturamento nessa situação, ou seja, multiplicando a produção vezes o preço de venda, é de R$59.500. Ou seja, eu vejo que acaba, né, apesar da redução do preço de venda, o aumento da produção acaba compensando em termos de faturamento. Só que ele menciona também que existe, né, um aumento da depreciação de 10%. Se eu já sei que a minha depreciação é de R$4.000 e se ela vai aumentar em 10%, então vou multiplicar por 1,10, né, fazendo um aumento já nesse percentual mencionado. Ele considera também que os custos variáveis, né, vão ser impactados. De maneira unitária, eles vão aumentar em 20%. Então, se eu já sei que o meu custo é de 5 e agora ele vai aumentar 20%, então ele vai passar para 6, né, multiplicando por 1,20. E ele menciona também que a despesa fixa vai permanecer, o salário vai permanecer e o custo fixo vai permanecer. Então, qual é o impacto desse custo variável? R$1 por unidade, que de 5 vai para 6, aumento de 20%. Só que como ele está comercializando 2.800 unidades, então aqui eu vou ter um saldo do custo variável, né? Total 16.800. E aqui ele pede para calcular, né, o novo ponto de equilíbrio, inclusive a margem de segurança operacional de maneira complementar, para saber se a gente de repente tem até o mesmo nível de folga apresentado anteriormente, né? E até para justificar se faz sentido, né, adquirir essa nova máquina. Então vamos aqui, vamos descer, olha só.
Vamos calcular os mesmos indicadores. Margem de contribuição. Qual vai ser a minha margem de contribuição aqui? O novo preço de venda de 21,25 menos o custo variável novo de R$ 6,00. Então eu percebo monetariamente que eu tenho uma margem de contribuição menor, de R$ 15,25, R$ 15,25. Posteriormente, para encontrar o ponto de equilíbrio, eu vou somar o gasto fixo, que eu já sei que esse gasto fixo ele aumentou, somando esses 4 últimos elementos da tabela, dividido pela margem de contribuição unitária, tá? E eu percebo, olha só, que em termos de quantidade, eu preciso também vender mais unidades, né? Vamos fazer o mesmo ajuste ali na palavra do escritório. Pronto, já ficou ajustado. Então eu percebo que ele precisa vender mais unidades, esforçar mais para atingir o ponto de equilíbrio contábil, né? Representando essas 1.338 unidades em monetário, 28.426,23, né? Representando aquela quantidade em monetário, ou seja, multiplicado pelo preço de venda. Então, eu já percebo que em virtude de ter aumentado o gasto fixo, a margem de contribuição ter reduzido monetariamente, conforme nós vimos, por conta do acréscimo do custo variável, da redução do preço de venda, essa empresa precisa se esforçar mais. Vamos ver o impacto na margem de segurança da operação, que é justamente, né, quantidade vendida atual, que nesse caso é 2.800 unidades, menos a quantidade do ponto de equilíbrio contábil, né, que é os 1.338 unidades. Então, eu vou ter aqui uma margem de segurança de 1.462 unidades, que representa em percentual, 1.400 em 2.800, olha só, 52%. Aparentemente, demonstrando, né, que essa empresa, apesar dessa redução, ele tem uma folga, né, em percentual ali maior, mas sabendo também que essa máquina vai gerar uma maior capacidade para essa empresa, né, inclusive alavancando as vendas. Apesar disso, ela vai ter que se esforçar também para chegar, né, nesse novo ponto de equilíbrio, conforme as informações apresentadas, né, em virtude do aumento do gasto fixo, redução do preço de venda e aumento do custo variável. Vamos projetar esse DRE, fazer as comparações entre os resultados e fazer a conclusão, que é o que o exercício também pede. Nessa situação aqui de venda de 2.800 unidades por 21,25, eu vou ter de fato aquele faturamento de 59.500, nós já vimos adiantado, e multiplicado essas 2.800 unidades por R$ 6,00, que é o novo custo variável, eu vou ter de fato aqueles 16.800, que a gente já tinha essas informações adiantadas, né? O que gera uma margem de contribuição através da redução desses fatores de 42.700. Monetariamente eu percebo com a margem de contribuição favorável, né? Maior comparado ao anterior. Apesar disso, como nós temos gasto fixo aqui, ó, esse somatório das contas global de 20.400, então percebo o aumento do gasto fixo, então vou ter uma margem de contribuição menos esse gasto fixo de 22.300. Eu vejo que monetariamente há um aumento no lucro líquido e um aparente aumento no faturamento, uma aparente situação, né, de melhora nessa situação. Vamos fazer uma análise também em percentual, né, uma análise vertical. Quando eu faço isso, olha que interessante. O que eu consigo perceber? Olha só. Então, a conta desejada, cada uma das contas, né, lucro líquido dividido pela receita, gasto fixo dividido pela receita, margem de contribuição dividido pela receita, ou uma regrinha de 3. 59.500 está para 100, 20.400, por exemplo, que é o gasto fixo, está para X. E você vai achar a resposta. E olha que interessante, eu percebo que o custo variável ele tem um maior percentual de participação nessa análise vertical de participação, de 20% para 28%, o que reduziu percentualmente a margem de contribuição. Eu vejo que o gasto fixo ele reduziu, que isso foi um sinal positivo. Apesar disso, como teve um impacto, né, do custo variável, a lucratividade geral em percentual reduziu. Monetariamente ela está maior, mas em percentual ela reduziu. Então, para isso, para a gente entender se realmente foi uma situação que nós chamamos de alavancagem, conforme nós falamos lá na aula de exemplo, né? Eu até indiquei para vocês assistirem essa aula de alavancagem. Como nós vamos saber se a situação é realmente boa? Que em percentual a gente percebe que talvez não seja uma situação ideal, mas em monetário chama atenção, porque acrescenta a lucratividade. Então nós vamos investigar qual foi o percentual de acréscimo no lucro sobre o percentual de acréscimo no volume. Como que nós vamos fazer isso?
Nós vamos pegar o lucro atual, né, de 22.300 e nós vamos dividir com o lucro anterior, de 20 mil reais. Então, olha só, eu percebo ali um acréscimo no lucro, ó, um acréscimo no lucro. Então, 22.300 dividido por 20 mil, percebo um acréscimo no lucro. Nesse caso aqui de 11,50%. Ele está 111 por conta da base ali. Então, já percebo esse acréscimo no lucro. Vou fazer a mesma coisa com relação ao volume. Vou fazer essa divisão aqui. Olha só, o volume que eu tinha anteriormente é de 2.800 e atual, na verdade, e o anterior de 2.000. Então, de 2.800 para 2.000, olha que interessante, 140%, significa que aumentou 40%. Vamos só tirar o menos 1 aqui, para realmente ele mostrar qual foi o aumento. Ó. Então, aqui ele mostra para a gente que o lucro está aumentando 11,50%, e em contrapartida, existe um aumento de volume de 40%, que inclusive esses 40% é o mesmo dado do exercício, que o exercício fala para a gente que ele está aumentando 40% do volume, foi um dado do exercício, e realmente a gente comprovou que 2.800, ele representa, né, um aumento de 40% se comparado com 2.000 unidades produzidas, né? Então aqui, quando a gente faz essa divisão, ó, eu não percebo a situação de alavancagem, porque o GAL dá de 0,29, o que significa? Significa que você está aumentando bastante o seu volume, mas não tem um aumento no lucro proporcional. O seu lucro está aumentando apenas 11%. Então, aqui a gente pode apresentar para vocês uma conclusão. Então, olha só o que eu escrevi para vocês. Então, nesse sentido, não vale a pena a aquisição da nova máquina. Então, apesar de existir um aumento na produção, que é um ponto favorável de 40%, houve uma redução no preço de venda, que é desfavorável, de 15%. Houve um aumento da depreciação de 10%, que também é desfavorável. Houve um aumento no gasto, no custo variável de 20%, que também é desfavorável. Assim, o lucro reduziu em 11,50%, né? Então, na verdade, a gente percebe um aumento desse lucro de 11,50%, mas percentualmente ele reduziu, né, a participação de 40% para 37%. Além disso, a empresa ela vai ter que ter um esforço maior para bater o seu ponto de equilíbrio. E nós percebemos que inicialmente ela tem 1.000 unidades e posteriormente ela precisa vender 1.338 unidades, né? Então, aproximadamente ali 34% a mais, né, de esforço para bater esse ponto de equilíbrio. Então, essa é uma observação importante. Sempre que o grau de alavancagem da operação for inferior a 1, isso vai demonstrar que essa empresa está aumentando o seu volume, está fazendo um esforço, mas não está sendo recompensada, né, com esse lucro. Então, aqui o lucro ele não foi uma recompensa suficiente. Houve um aumento, né, de 22 para 20, mas percentualmente nessa situação, ele está menor, ó, 40 para 37%. Isso tudo principalmente considerando que o custo variável aumentou e o preço de venda diminuiu. Esses são os pontos essenciais, são os pontos chaves. Então, sempre, além de olhar o monetário da situação, olhe os percentuais. Isso vai ajudar vocês nas análises, na tomada de decisão. Então, esse foi o exercício aqui número 11.